Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do infinito amor, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. E de antemão já peço para você curtir, compartilhar, enviar então o nosso conteúdo aos seus amigos, tá? Vê aí, tem uma parte de compartilhar, pega o link, manda para os seus amigos. Para você isso dura 10 segundos, 5 segundos, 10 segundos, mas para a gente aqui do canal é bastante importante, porque é você que vai nos ajudar a evangelizar, né? Nós não temos patrocinadores, robôs, nem nada assim, né? A única coisa que a gente tem é a boa vontade dos amigos que nos ajudam a evangelizar. Então eu peço a você que você nos ajude dessa maneira tão singela, mandando este conteúdo para outras pessoas. A gente quer conversar hoje sobre um tema bastante importante, interessante, que faz parte, né, da nossa vida, da nossa luta de cristão. Então, devemos nós confiar na providência divina, né? Mas que cargas d'água, então, é providência? Às vezes, quando se fala em providência, as pessoas às vezes, até não gostam, né? Nós, de um modo geral, queremos ter sempre as nossas... ter, né, as nossas despensas sempre cheias, queremos sempre programar tanto a nossa vida e queremos não precisar de Deus. A verdade é essa. Nós estamos tão viciados nesse nosso antropocentrismo, né, que a gente quer sempre organizar tudo, colocar toda a nossa vida nos termos de acordo com a nossa vontade, né, dominar muito as coisas, acertar tudo para não precisar de Deus, digamos assim. Isso é, na verdade, uma maluquice da nossa parte, porque a gente depende de Deus para absolutamente tudo, né? A gente depende de Deus só para a existência, né? Isso já é tudo, mas também no dia a dia, né? A nossa existência ela é sustentada diariamente, né, pela graça de Deus. A nossa existência é um grande milagre porque nós não somos nada em nós mesmos. Ele é, né, e nós podemos ser apenas a partir dele, né? Nós somos uma fagulha desse grande ser que é Deus, porque nós não somos nada em nós mesmos. Então nós somos dependentes de Deus de qualquer modo. Só que em algumas situações da nossa vida isso fica mais evidente, né? Algumas partes da nossa vida, de um modo geral, o Senhor, de modo específico, né? O Senhor permite que nós passemos por uma certa dificuldade, com o objetivo de que nós, alguns objetivos, né? Como a gente vai conversar sobre, mas para que nós possamos confiar nele e entender que ele está ao nosso lado, para que nós deixemos de lado, então, essa nossa autossuficiência, com a qual muitas vezes nós vivemos, né? Nós somos autossuficientes, queremos ser autossuficientes e não queremos depender dele, mas ele quer mostrar pra gente a nossa dependência dele para absolutamente tudo, né? Até porque no reino do céu seremos então com ele um só, né? Vamos nos unir então perfeitamente a ele. E precisamos, então, entender aqui na Terra, dessa dependência. Olhando para a vida de um modo geral, as pessoas podem, às vezes, fazem uma avaliação um tanto quanto infantil da vida das pessoas, né? Você olha um homem, por exemplo, que é rico, né? Aparentemente é rico, tem uma boa família, é bem sucedido no trabalho, e talvez você olhe e pense assim, não, ele já tem tudo, já está tudo certo com ele e tal. E aí se você se tornar amigo desse homem, conhecer a história dele, as lutas dele, os conflitos, as dores, os problemas, você vai entender então que ele também precisa, e muito, e talvez mais não, né, porque todos precisamos, mas de uma maneira muito forte, da ação e da providência de Deus. Então somos todos dependentes de Deus. Talvez esse homem que tenha a vida aparentemente muito boa, seja, digamos, sofre, né, com uma depressão, por exemplo, sofre com um problema de saúde, por exemplo, e precisa de Deus, e existe ali nele, em torno dele, todos os conflitos, as dificuldades. E ele tem, então, a oportunidade, nessa aparente falta, nessa aparente carência que ele tem, provar, então, diariamente a bondade de Deus, confiar em Deus. E Deus quer muito isso. Quer que nós confiemos nele, na providência dele, e não na nossa razão,
não é? Mas que nós tenhamos então uma fé suficientemente capaz de nos deixar em paz quando quando nós estamos aí passando por momentos de dificuldade. Não que a razão não seja importante, né? Não é de nenhum modo isso. Não que a gente não deva cuidar para, se você tem oportunidade, se você tem condição de fazer uma previdência para você, né? Não se trata disso, não se trata de irresponsabilidade, né? Vou ver como se não tivesse amanhã, porque Deus proverá, não se trata disso. Mas nós precisamos confiar em Deus. E existem partes na vida de todo cristão em que ele sofre, então, uma carência, uma falta, né? E precisa, então, esperar e confiar pelo momento, pela manifestação do poder de Deus. Se nós virmos a história da salvação, ela é toda marcada pela ação misteriosa da providência. Toda ela. Existe um filósofo que diz que o mundo teria, se não fosse a ação, uma ação misteriosa que sustenta o mundo, esse mundo já teria entrado em colapso há muito tempo. Então, vejam, né, as muitas profecias, digamos assim, né, de que o alimento do mundo vai acabar, a água no mundo vai acabar, no entanto, o mundo continua sendo o mundo e o mundo continua indo para frente e os recursos vão aparecendo, a produtividade vai aumentando e as coisas continuam a acontecer. E nós vemos que existe uma ação, né, de Deus para sustentar este mundo até hoje. Houve e vai continuar havendo até quando Deus quiser. Então, é o próprio Deus que sustenta este mundo. É essa própria ação misteriosa que sustenta este mundo. Né? E a gente vê isso com uma frequência muito grande na história, da própria história de salvação. Ela é marcada pela ação da providência. Né? Vejam os vários exemplos que nós temos. O êxodo, né, dos judeus do Egito para a Terra Prometida. Nós vemos, por exemplo, também ainda no Antigo Testamento, lá com o profeta Elias, a viúva de Sarepta, que tinha só um resto de farinha e óleo e só ia fazer ali um pão, ia comer e ia esperar a morte, mas o profeta vem, profetiza, diz a ela, olha, faz isso, faz um pão, traga para eu comer que Deus vai multiplicar. E assim aconteceu. A própria multiplicação dos pães que nosso Senhor Jesus Cristo fez, né, tinha apenas 5 pães, 2 peixes, e precisava alimentar toda uma população. E aí nós vemos o que ali? A ação misteriosa, milagrosa da providência, né, dando aí todo o recurso necessário para que aquela população fosse então alimentada. Então, às vezes, digamos assim, um contrassenso aparente. Né? Nós não queremos confiar na providência, essa é a verdade. Nós, muitas vezes, pequenos espirituais que somos, queremos resolver tudo da nossa maneira, tudo do nosso modo, né? Organizar tudo, colocar tudo certinho para que a gente não, digamos, precise de Deus. Mas precisamos saber o limite das coisas, entre a minha ação e a ação de Deus, né? Entre até onde eu posso fazer, até onde eu devo fazer, e onde eu vou colocar, né, me abandonar simplesmente na ação de Deus. Pois bem, quando nós temos recursos, formas e maneiras de agir em relação a uma determinada situação, uma determinada questão, nós precisamos agir. Né? Deus, como eu sempre digo, né, Deus não ajuda vagabundo. Então, se você tem força, né, e oportunidade de trabalhar, então você vai trabalhar. Né, e você vai dar aquilo que você tem, você vai dar a sua saúde naquele trabalho, por aquela obra, para que então ali, através do seu trabalho, você consiga, por exemplo, aquilo que você precisa para comer, para se alimentar, para pagar suas contas. Né? Mas, de outro modo, se você não tem, né, esse recurso, se você não tem trabalho, se você não tem saúde, se você precisa, então, abandonar-se nas mãos de Deus, muitas vezes. Isso é só, esse reflexo, essa questão financeira é apenas uma de tantas outras, né, de tantas outras carências, dificuldades pelas quais as pessoas passam. Então, jamais pense que é só você que tem problemas, que só você precisa abandonar-se nas mãos de Deus e entregar-se nas mãos de Deus. Mas todos nós. E uma questão extremamente fundamental, né, é que nós vamos conseguir essa compreensão da providência, né, do que é a providência, e não apenas entender no âmbito intelectual, mas no âmbito interior, com o crescimento espiritual. Não é fácil, muitas vezes,
em muitas situações difíceis, confiar na ação de Deus. Por causa da nossa fraqueza, da nossa pequenez espiritual, por causa da nossa falta de fé, nós queremos agir por nós mesmos e muitas vezes tendemos à reclamação, tendemos ao desespero. E isso vai totalmente contra aquilo que o Senhor tem para nós. E é muito interessante que a própria oração do Pai Nosso, ela vem nos dizer, ela vem nos lembrar, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E um aspecto fundamental é nós querermos de Deus o necessário para aquele dia. Existem situações na nossa vida que nós precisamos aceitar a carência que nós temos. Aceitar a cruz que nós temos. Esse processo de aceitação ele é fundamental para que você alcance o crescimento espiritual necessário a partir daquele problema, daquela dificuldade, e para que você goze de paz no seu coração quando as coisas não estão bem. Então nós precisamos dessa confiança no Senhor, suprema no Senhor, de que aquilo que é necessário será providenciado. Mas que cargas d'água, Vinícius, é providência? Bem, como a gente gosta de trabalhar aqui muito com definições, providência vem do latim, né? Vem de providentia e significa antecipação de meios para a obtenção de um fim. Então o que é providência? Né? É a antecipação de meios para a obtenção de um fim. Então a providência é essa força que vai providenciando então os meios para que você consiga, para que uma pessoa consiga finalizar então o projeto. Então qual é por primeira a ação de Deus na providência? É providenciar os meios de santificação para que você vá ao céu, vá para o céu, para que você se una então com o nosso Senhor. Então ao longo da nossa vida o Senhor vai nos dando as graças necessárias, as bênçãos necessárias, os sofrimentos necessários, essa compreensão de que o sofrimento também é providência, ela é fundamental. Quantos sofrimentos da nossa vida nós não passamos e aquilo foi providência de Deus para o nosso crescimento pessoal, interior, para que nós fôssemos mais livres, mais leves e mais felizes num momento posterior. Então é Deus que vai, acima de tudo, providenciando ao longo da nossa vida os meios que nós precisamos para a nossa santificação. Ele vai providenciando ao longo da nossa vida os meios que nós precisamos para o cumprimento da nossa vocação. E aí a compreensão de que a vocação é o nosso chamado específico, individualizado para o Vinícius, especificamente. O chamado de Deus na vida do Vinícius. Tudo aquilo que o Senhor, que eu precisar para a minha santificação, o Senhor vai providenciar. Tudo aquilo que eu precisar para cumprir a minha vocação, o meu chamado, frente ao Senhor, frente à vontade de Deus para a minha vida, o Senhor vai providenciar. Então percebam isso. E aí uma questão extremamente importante, uma passagem muito interessante da Bíblia que a gente pode conversar sobre, é justamente o Êxodo. A passagem do povo do Egito para a terra prometida. Vejam o projeto que Deus tinha para o seu povo. Um projeto extremamente arrojado. Caminhar durante 40 anos para chegar a uma terra prometida, para deixar então a escravidão. Então Deus dá a eles esse sonho, dá a eles esse chamado, dá a eles essa vocação. E o povo disse sim, o povo liderado então por Moisés, sai então do Egito em direção à terra prometida. E vejam que como é curioso, porque esse povo ele vai passar por muitas dificuldades, ele vai passar por muitos problemas. E nós vamos ver a ação misteriosa de Deus na providência. O povo sai sem levar nada, não leva 1 quilo de carne, não leva 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. O povo não leva nada e sai, simplesmente sai. Sai pelo deserto, para caminhar no deserto, sem água, sem comida, sem alimento. E a princípio pode parecer um contrassenso, mas por que então Deus convida aquele povo a sair sem nada? Deus convida então aquele povo a sair sem ter nada, porque isso faz a viagem ser mais leve. Quando nós nos despojamos das nossas cargas, nós somos mais leves para a viagem. Pense numa pessoa que leva bagagem demais. A pessoa vai viajar para algum lugar e ela faz muitas malas, ela leva muitas coisas. Aquilo acaba inviabilizando, pesando, dificultando a viagem. E se nós não confiamos então na providência de Deus,
que age na nossa vida, nós vamos andar aqui, neste tempo, nessa história, nesta terra, pesados demais, preocupados demais, ansiosos demais. E tudo isso, todas as nossas preocupações com o futuro, com o que há de vir, com os problemas, com essa vontade muitas vezes de ter o dinheiro necessário, ter aquilo que precisa, guardar muito dinheiro, ou de ter todos os meios, as relações para se ter uma vida boa. E aquilo angustia tanto a pessoa. Coloca a pessoa tão pesada que aquilo tanto atrapalha o processo de santificação, quanto tira a paz daquela pessoa. Perceba quantas pessoas multimilionárias, pessoas ricas, pessoas de boa situação, são extremamente pesadas, mal-humoradas, infelizes. Você vai na rua, você conversa com um mendigo, você vê que o mendigo, que nada tem, é mais leve, muitas vezes menos preocupado, menos depressivo, é mais feliz. Porque vive da providência, vive mais leve, vive sem essas preocupações excessivas com aquilo que há de vir. Quantos problemas muitas vezes nós não nos preocupamos, problemas que nem se tornam em realidade, problemas que que na verdade nem são problemas assim. O Machado de Assis tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz, a maioria dos nossos problemas não vale 5 minutos da nossa preocupação. Houve uma pesquisa, foi realizada uma vez, e aí entrevistaram algumas pessoas sobre as preocupações que elas tinham, e essas pessoas relataram então as preocupações, disseram que estavam preocupadas e disseram as preocupações. E aí vieram um mês depois, acho que um mês, não me lembro bem, mas um tempo depois entrevistaram essas mesmas pessoas e perguntaram se aquelas preocupações que elas tinham se tornado problemas reais. E, se não me engano, mais de 90% dos casos, uma alíquota absurda, eu não lembro os números perfeitamente, mas uma alíquota importante, bem importante ali, disse que relatou o seguinte: olha, os meus problemas, as minhas preocupações não se tornaram problemas reais. Então, quantas vezes nós nos preocupamos excessivamente, tiramos a nossa paz por problemas que nem virão a acontecer. Nós inventamos problemas. Isso um pouco é natural, porque o cérebro humano ele trabalha de uma maneira a resolver problemas. Então, de certo modo, a gente tem um mecanismo cerebral próprio de procurar problemas para poder resolver. Às vezes está tudo bem, você fica maquinando e pensando alguma coisa. Mas precisamos, então, fazer este trabalho, principalmente espiritual, de confiar na providência do Senhor. E precisa ser um trabalho de oração, de entregar, e não só entregar da boca para fora, mas entregar profundamente a Deus, misteriosamente a Deus, a graça dele, a vontade dele. Isso muitas vezes pode parecer difícil, mas com a vida de oração, com busca por Deus, pela vida ascética, isso vai nos transformando. E percebam que o povo, ao longo da trajetória, tudo foi sendo providenciado por Deus para esse povo. O povo queria água e Moisés pegava o cajado, batia na pedra e rolava a água. E o povo bebia a água. E é interessante que essa ação da providência, ela é uma ação misteriosa. Deus tira a água da pedra. Deus faz cair maná do céu. Deus faz vir as codornizes, no meio de um deserto, codornizes. É uma ação misteriosa, é uma ação que a nossa razão, que a nossa visão, ela é incapaz de alcançar, ela é incapaz de ver. Então isso faz com que a gente compreenda que a providência, a força, a ação da providência é misteriosa. De onde nós não sabemos, onde nós não pensamos, não achamos, é dali que vai aparecer a solução para aquele determinado problema. E quantas vezes na nossa vida essa questão da providência é aquilo que a gente vive. Vivemos, então, assim como o povo, a gente vive um momento de grande crise, então vem a providência e nos sustenta. Vivemos um momento de crise, vem a providência e nos sustenta. Algum fator aleatório, uma pessoa aleatoriamente vem ali do nosso lado e, isso que você precisa, olha aqui, eu tenho aqui. E aquele problema se resolve. Esse povo consegue caminhar no deserto mais livre, mais leve, mais solto, ao longo de todo o trajeto, porque não precisou levar comida, não precisou levar mantimentos que pesariam e atrapalhariam a viagem. Então perceba que essa pobreza de vida, ela precisa ser buscada por nós diariamente. Buscarmos essa confiança na providência, essa leveza de vida, para que a gente aproveite melhor o caminho,
para que a gente seja mais tranquilo, a gente seja mais feliz, a gente tenha uma melhor vida de oração, porque as preocupações demasiadamente atrapalham a nossa vida de oração, atrapalham a nossa relação com Deus. Então, a própria história, muito interessante como a história da salvação é marcada por isso, por essas crises tão dramáticas, mas pela ação misteriosa da providência. Um filme muito bom de ser visto, né, O Senhor dos Anéis, o Tolkien, que é o autor do livro, né, ele, de uma maneira muito, ele sempre trabalha muito a providência. Então você percebe naquela saga ali, e O Senhor dos Anéis, para quem não assistiu e não sabe, né, existem aqueles 3 homens principais, né, o Gandalf, o Frodo e o terceiro, não me lembro o nome agora, não assisti tem tempo, mas que se representam, na verdade, Jesus, né? Sacerdote, um é o sacerdote, o outro é o altar e o outro é o cordeiro. Né? O Frodo é o cordeiro, né? Que ele vai fazer o sacrifício, ali aquele sacrifício suicida, levando então o anel. O anel, na verdade, ele é o pecado. Então o Frodo, na verdade, representa Jesus, que é o cordeiro, que leva sobre si os nossos pecados e vai naquela missão suicida, né, de ir àquele vulcão, aquele local, para poder jogar o anel, para poder destruir o pecado, mas que ele morreria ali também. E essa justamente é a história. A gente percebe ao longo do Senhor dos Anéis a grande ação da providência ali, né? Que ele estava tudo decaindo, está tudo perdido, e então a ação misteriosa da providência salva aquele povo. É o que viveu o povo no Egito, né? Pensem no drama que foi, né? Você ter atrás de si o faraó, os soldados do faraó, né? Aquele exército todo, à frente o mar e o povo esmagado no meio daquilo. Nós vamos morrer. Se a gente entrar no mar, a gente se afoga. Se a gente esperar o faraó, os guardas do faraó, a gente vai morrer, né? Olha que coisa dramática. E a própria história da salvação e a história da providência, ela é assim, né? Dramática. E na nossa vida é assim também. Né? Quantos projetos na nossa vida, situações na nossa vida terríveis que passamos. E nós pensamos assim, não tem jeito. Às vezes uma conta para pagar, às vezes um problema, precisava de um dinheiro para alguém fazer uma cirurgia, ou para internar, ou para... E misteriosamente, de onde não se pensa, não se entende, de onde ninguém esperava, aparece ali alguma coisa, alguma situação, uma força misteriosa que vem, segura, né, na nossa mão e fala, olha, vai dar certo. Olha, eu tenho esse, né, o caminho, passa por aqui que vai dar tudo certo e dá certo. Então vejam essa crise, né, em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 10, quando o faraó se aproximou, os israelitas levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram um grande medo e então os israelitas clamaram a Yahvé. Disseram a Moisés, não havia talvez sepulturas no Egito e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés disse ao povo, não temais, permanecei firmes e vereis o que Yahvé fará hoje para vos salvar. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Yahvé combaterá por vós e vós ficareis tranquilos. Yahvé disse a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos israelitas que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os israelitas caminhem em seco pelo meio do mar. Que drama, né? Que situação extremamente dramática. E aí, uma outra coisa que é totalmente contra, né, o nosso crescimento espiritual, que é contra essa compreensão da providência, é a reclamação. Que povo chato esse povo de Israel. Que de tudo reclama. Mas será mesmo que nós somos diferentes, né? Quantas semelhanças não existem entre esse povo e nós? E quantas vezes no momento da primeira dificuldade, da primeira tribulação, nós lamentamos, murmuramos, reclamamos. Né? Um povo que era escravo, que reclama então dos problemas que aparecem. Como isso atrapalha? Então vamos tentar não reclamar, né, dos nossos problemas, não reclamar quando a situação ficar difícil, mas de modo diferente, louvar sempre a Deus. Aquilo que Paulo e Silas fizeram, né, que estavam presos,
foram maltratados, presos, açoitados, mas clamavam o sangue de Jesus, mas louvavam, adoravam e agradeciam ao Senhor, mesmo em meio àquelas situações, àquelas dificuldades. Né? É justamente isso que o Senhor quer de nós. Essa confiança na providência que não nos faz reclamar, mas aceitar as coisas como elas são. Aceitar a realidade como ela nos apresenta. Isso é crescimento espiritual. Isso é santificação. Aceitar a realidade por mais difícil e mais dura que aparentemente ela possa parecer. Ainda que seja o diagnóstico de ruim de uma doença, ainda que seja uma carência, uma falta, algum problema, aceitar a realidade e crer profundamente em Deus. Profundamente em Deus. Que daquele mal aparente ele vai tirar um bem. Santo Agostinho que diz, né, que Deus não permitirá o mal se dele ele não puder tirar um bem. Então, por mais que alguma dificuldade se levante, é para alguma coisa melhor. Você já deve ter visto isso na sua vida. Se você for um pouco sincero consigo mesmo, um pouco esperto, você vai conseguir perceber que em inúmeras situações alguma coisa difícil aconteceu. Mas aquela mesma coisa difícil, aquele problema te fez crescer de algum modo, espiritualmente e interiormente. Te preparou para um outro problema, alguma outra dificuldade que viria mais à frente. Te fez compreender mais, ver mais, te aproximou de Deus, enfim. Então busquemos não reclamar, não fazer como este povo que murmurava, né? Que sentiu saudades das cebolas do Egito. Né? Lá a gente comia carne, lá a gente tem muito este problema porque queremos viver nessa bonança. E escapa de nós essa compreensão de que aquilo que o Senhor vai nos providenciar são os meios necessários para a nossa santificação, que é o mais importante. Os meios necessários para o cumprimento da nossa vocação. Por que Deus providenciou? Deus providenciou tudo que providenciou para aquele povo com qual objetivo? Para que eles cumprissem a sua vocação de chegar até a terra prometida. E muitos não cumpriram porque reclamaram, o Senhor não ficou feliz com aquilo e eles morreram. A gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não atrapalhe o processo de Deus. Porque a gente pode acabar não cumprindo a nossa vocação. Porque não sabemos esperar os tempos, o tempo correto, o tempo da ação de Deus. O tempo que o Senhor determina. O nosso processo está na mão de Deus. E a gente precisa entender isso, aceitar isso e confiar isso para além das muitas incompreensões, dificuldades que a gente tem. Às vezes você tenha traçado para si um plano de santificação. Vem Deus e frustra tudo, te apresentando outras situações, outras coisas, outras lutas, mas é necessário que a gente se entregue à ação de Deus, para a gente deixe nas mãos dele, porque é ele que é o responsável pelo nosso processo de santificação, ainda bem. Senão, se fosse a gente, não daria certo. Então, vamos ter isso em mente, né? Essa necessidade de confiar no Senhor e não buscarmos, então, essa vida de bonança, mas, acima de tudo, a confiança de que todos os meios necessários para o cumprimento da nossa vocação, para a nossa santificação, o Senhor vai providenciar. Não que neste caminho Deus não possa nos dar graças, bênçãos, alegrias, felicidades, de nenhum modo, não é isso. Mas entender que o mais importante é o cumprimento da nossa vocação, que é ser santo. O mais importante é o nosso processo de santificação. Nada pode ser considerado mais importante do que isso. Nem a sua família, nem o seu trabalho, nem os seus amigos, coisíssima nenhuma. Acima de tudo, a sua relação com Deus. Acima de tudo, a busca pela santidade. Acima de tudo, a busca pela presença do Senhor, por estar com Ele. Então, acima de tudo, é você e Deus, Deus e você. Então, mas é claro que isso de nenhum modo é fácil, né? Essa busca por este crescimento espiritual, essa busca por essa confiança na providência, isso não é fácil, né? Não é fácil para mim, não é fácil para vocês. Mas como eu disse, ao invés de reclamar, oremos, né? Oremos interiormente, essa busca diária, peçamos a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, me dê forças, porque nós somos fracos. É difícil para nós, o processo é difícil, nós não vemos, nós não somos humanos, e o Senhor também entende isso. Mas busquemos então, através da vida de oração, né, nos entregar à ação misteriosa de
Deus. Não nos coloquemos a reclamar como este povo então fazia. E muitas vezes não sabemos o que fazer. E muitas vezes a verdade, ela se esconde aparentemente de nós. Ela está ali embaçada, está ali, mas ela está embaçada. O que fazer então? Que fantástica que é essa passagem, eu gosto muito. Enquanto o Senhor diz, né, no versículo 15 do capítulo 14 de Êxodo, porque clamas a mim, dize aos israelitas que marchem. Você que me vê esse vídeo, que vê esse vídeo, talvez você esteja assim, sem saber o que fazer. Talvez você esteja esperando por uma resposta de Deus. Talvez você não saiba que caminho é de Deus na sua vida neste momento. Não pare. Continue andando. A palavra de ordem é justamente essa, continue andando. Porque é quando nós vamos caminhando em direção a esse desconhecido, vamos caminhando, mesmo tendo um mar ainda fechado à nossa frente, é que o Senhor disso vai tirando as forças para poder abrir, então, este mar à nossa frente. É desse combustível, né, que o Senhor precisa. Não que Ele precise disso, Ele não precisa de absolutamente nada. Mas é dessa nossa insistência, dessa nossa fé na providência, dessa nossa confiança no mistério de Deus, daquilo que é incompreensível a nós. Né? A fé inquestionável na ação de Deus, na presença de Deus ao nosso lado, que o mar então vai se abrindo e que o milagre vai acontecendo. Então, não pare. Talvez você tenha tido dificuldade para levantar hoje. Talvez seu dia tenha sido muito difícil. Você que vê esse vídeo, sim, você, continue andando. Não pare. Não pare, amanhã vai ser um dia melhor. E depois de amanhã vai ser um dia melhor ainda. Não pare, mas continue andando e se entregue sem entender, sem ver, sem saber, sem enxergar nada. Porque quanto mais no escuro, quanto mais tudo está enegrecido à nossa frente, mais nós temos a oportunidade de mostrar a Deus a nossa fé, de mostrar a Deus a nossa confiança. E mais o Senhor pode derramar em nós bênçãos e graças. Claro que Ele é livre para fazer o que quiser, mas Ele quer de nós essa confiança. Essa confiança, muitas vezes sem argumentos racionais que nos favoreçam. Então, às vezes as situações não nos favorecem de nenhum modo. Esse povo tinha o mar à frente, esse povo tinha o Egito atrás. Os egípcios atrás querendo o sangue deles. Nada era favorável a esse povo, mas o Senhor era favorável. O Senhor é favorável a você. É Ele que vai abrir o mar que está à sua frente. E é ali que você vai passar. É ali que você vai caminhar. A pé enxuto. Você vai passar e você vai chegar ao outro lado. E os seus inimigos e o mal será afogado. Este problema, essa dificuldade, essa situação que te persegue será afogada. Então, continue andando, mesmo nessa depressão há mais de 10 anos, continue andando. É mesmo que você reza pela conversão do seu filho, do seu marido, da sua esposa, e você nada vê, continue andando. Continue andando. Continue amando, sem medo do sofrimento, sem medo do que está por vir, mas confiando nesse processo misterioso de Deus, de santificação de cada um de nós. Confia no Senhor e caminha nesse deserto. Né? Continue andando. É uma coisa que eu sempre digo muito para mim quando as coisas são difíceis. Continue andando. Às vezes está seco, está difícil, você está angustiado com problemas, você acha que você não vai aguentar, mas continue andando. E essa então é a força, essa é a ação da providência na nossa vida. Não temos, quando a providência é mais, quando essa força ela é mais, digamos, mais aprimorada, é quando nós não temos nada mais a que nos agarrar, a não ser na nossa fé no Senhor, na confiança que essa força misteriosa vai aparecer e a graça há de acontecer na nossa vida. Então creia. Eu te convido depois de vida a meditar sobre isso. A perceber as situações da sua vida em que absolutamente nada lhe era favorável. Mas as coisas então se revertem
pela graça de Deus, de uma maneira grandiosa, de uma maneira totalmente misteriosa. Você já provou a providência na sua vida, eu tenho certeza. Então, em nome disso, continue andando. Dos muitos milagres que você já viu. Uma das coisas mais tristes a perceber, que a gente percebe nesse povo e também em nós, é perceber que inúmeros foram os milagres que Deus fez na vida daquele povo. Mas quando vinha a primeira dificuldade, aquele povo reclamava. E assim somos nós. Quantos milagres você já não provou na sua vida? Quantas graças Deus já não derramou na sua vida? Aquele povo viu o mar se abrir, aquele povo viu da rocha brotar água, codornizes do céu, cair do céu maná, viu tantos milagres, mas na primeira dificuldade, apesar de já ter provado tantos milagres, eles reclamavam, eles murmuravam. Então não sejamos assim. Nós já vimos muitos milagres. Se somos cristãos é porque já vimos milagres, porque o cristianismo é a religião do milagre. Então nós já vimos milagres e milagres já aconteceram na nossa vida. Então olha para esses milagres, não pelo milagre em si, mas contemple o poder de Deus de transformar as coisas, por mais desfavoráveis que elas sejam. Maria, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.